Hello! How are you doing? A aula de hoje é muito importante e super concorrida por aqui. É o present perfect. É isso mesmo, é aquele tempo verbal que todos temem e confundem, porque a gente não tem um parecido em português. Mas hoje eu vou te explicar de uma forma rápida e prática para que você entenda de uma vez por todas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para receber dicas diárias de inglês por aqui e destravar o seu inglês de uma vez por todas. Então, eu sou a Teacher Natália e não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. Bom, let's get started! O temido present perfect, ele segue esta estrutura. Então, sempre vocês usarão um sujeito. O que é um sujeito mesmo? É o he, she, it, I, you, they. São os pronomes, né? Eu, você, ele, ela. E aí nós temos como verbo auxiliar o have or o has. O has somente para he, she, it. E o verbo no particípio. E o verbo na última coluna. O particípio é aquela última coluninha do passado. Ou, se for regular, é só colocar o ed. Para que vamos entender melhor na prática. Então, quando nós usamos o presente perfeito? Nós usamos o presente perfeito quando a ação tem relevância no presente. Como assim, professora? Deixa eu te explicar melhor. Quando eu digo assim, ó, she has already cleaned the room. Então, o que eu quis dizer aqui? Ela já limpou a sala. Perfeito. Nós sabemos quando? Não, mas qual é a relevância no presente? A sala está limpa agora. Então, por isso, optem por usar o present perfect, ok? Então, olha lá. She has, porque o has nós usamos para he, she, it. Aqui vocês também podem ver ele de forma contraída e confundir com o verbo to be, porque ele vai ficar assim, ó, she's. Mas, se o verbo estiver aqui no passado, então vocês entenderão que é a abreviação do verbo has, ok? Ações que não têm tempo definido. Como assim não tem tempo definido? Ó, eu falei aqui, they have traveled to the USA. Então, eles viajaram para os Estados Unidos. They have traveled to the USA. Vocês sabem quando eles viajaram? Não. Então, quando você não souber o que aconteceu, você só falou assim, eles viajaram para os Estados Unidos. Mas se eu falar assim, ó, eles viajaram para os Estados Unidos ano passado. Aí percebe? Eu tenho uma. Então eu não posso usar o present perfect com data definida, somente quando eu não tenho uma data definida. Ok? Terceiro uso, com um período de tempo que ainda não acabou. O que é um período de tempo que ainda não acabou? Este mês, esta semana, hoje, esta manhã. Olhem aqui comigo o exemplo. I have visited my grandmother twice this month. Eu visitei a minha avó 2 vezes este mês. Então, percebem comigo? I have visited my grandmother twice this month. Então, este mês é o período de tempo que ainda não terminou. Por isso, eu usei I have visited ao invés de I visited. Ok? A forma contraída aqui, pessoal, também pode ser o I've visited. Também podemos. E agora, o quarto uso. I have lived in New York since I was born. Então, olha lá. Eu moro em Nova York desde que eu nasci. Cuidado aqui, pessoal, com a tradução para não traduzir eu tenho visitado. Eu visitei a minha avó 2 vezes este mês. Eu moro. A gente não traduz o have, porque ele é um verbo auxiliar. Vocês traduzem o does quando ele é verbo auxiliar? Não. Então, é a mesma coisa aqui, ok? Então, eu moro em Nova York desde que eu nasci. Teacher, por que o verbo está no passado? Mas ele é presente. Por quê? Porque é uma ação que começou no passado, mas ela ainda continua até o presente.
ok? Então, nós usaremos o present perfect para essas 4 situações. Ficou claro? Olha a perguntinha com o ever. O ever, ele é o já da pergunta. Toda vez que você quiser perguntar assim, você já fez tal coisa? É este ever que você usará. Então, olha lá. Have you ever dyed your hair green? Você já pintou o seu cabelo de verde? Então, esse ever, ele será usado na pergunta, sempre antes do verbo principal, ok? Então, esse dyed é o verbo tingir aqui, né? Pintar o cabelo. E ele vem, então, antes do verbo. E aí, eu quero falar que eu nunca pintei meu cabelo de verde. No, I have never dyed my hair green. Então, eu nunca pintei meu cabelo de verde. O never, ele é usado como um sentido real de nunca. E prestem atenção, a frase tem o sentido negativo, mas o verbo sempre na afirmativa, ok? Então, também usado antes do verbo principal. Agora a gente tem o already. O already, ele é o já também, só que ele é diferente. Ele é usado na pergunta ou na afirmativa, também antes do verbo principal. Então, olha lá. Have you already cleaned the room? Você já limpou a sala? Mas vocês percebem que esse já aqui é no sentido de já ter feito algo, mas não na sua vida como uma experiência. Na atividade mesmo, de você já ter terminado a atividade. Você consegue perceber essa diferença entre o ever e o already? Então, o ever é no sentido assim, na sua vida inteira você já fez isso? O already é o já de terminar mesmo. Você já terminou de fazer tal coisa? Muito bom. Na afirmativa, ele também vai antes do verbo principal. I've already cleaned the room. Então, sim, eu já terminei de limpar, eu já limpei a sala. Have you bought the tickets yet? O yet também é já. Ele será usado no final da pergunta ou no final da frase negativa. Então, olha lá, você já comprou os ingressos? Have you bought the tickets yet? Ou eu poderia falar, have you already bought the tickets? Posso também. E aí, a negativa, no, I haven't bought the tickets yet. Sempre no final. Ok? Então, só para recapitular aqui com vocês, vamos praticar um pouquinho com mais exemplos. Bom, então aqui a forma inteira. I have, you have, he, she, it has, we have, they have. Se for contraído, I've, you've, his, she's, it's, with, they've. A negativa, haven't or hasn't, se for contraído. Se for full form, have not, has not. E aqui eu usei o mesmo verbo para vocês entenderem. Finished the exercise. Have you finished the exercise? Você pode responder yes, I have, no, I haven't. Então, se for pergunta, nós iremos começar com have or has, mais o verbo na terceira coluna aqui, ó. Então, lembrem-se, do, did, done é a terceira coluna. O finish, como ele é regular, nós só acrescentamos o ed. Bom, então, has he done the homework? Yes, he has. No, he hasn't. Finished my homework. Eu terminei a minha tarefa. E se for na negativa? I haven't finished my homework, ok? Então, na negativa é só colocar o verbo have na negativa. E se for pergunta? Have you finished your homework? Ok? Outro exemplo. She's cleaned. Ela limpou a cozinha. Então, esse aqui, ó, é a abreviação do verbo has. Negativa. She hasn't cleaned the kitchen.
Ela não limpou a cozinha. Pergunta agora, começa com has. Has she cleaned the kitchen? Ok? Pessoal, qual a diferença? E agora eu quero que vocês pensem comigo qual a diferença quando eu digo she's been to Paris and she's gone to Paris. Então, ambas estão no present perfect, mas qual é a diferença? Quando eu digo she's been to Paris, ela foi, significa que ela foi, she went to Paris and came back. Então, ela foi e voltou. Aí eu vou perguntar assim, nossa, onde está a Juliana? Ai, a Juliana está em Paris. Então, she is still there. Então, quando eu uso gone, quer dizer que ela ainda está em Paris. Conseguiu perceber a diferença? Então, been to, ela foi e voltou. She's gone to Paris, ela ainda está em Paris, ok? Essa é uma diferença para vocês entenderem o uso de been to e gone to. E aí, se você quiser sempre perguntar para alguém, você já foi para tal lugar? Você vai perguntar assim, ó, have you ever been to Paris, ok? Então, sempre assim, você já foi para Paris? Have you ever been to Paris? Você já foi para o Chile? Have you ever been to Chile? Você já foi para os Estados Unidos? Have you ever been to the USA? E é assim, então. Então, vocês vão usar esta estrutura, have you ever been to, mais o lugar que vocês querem saber. Bom, é isso por hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. E para você que quiser praticar e aprender comigo, é só clicar no meu link da bio e começar o meu curso hoje mesmo, com vários exercícios de prática, com explicações completas e rápidas, para que você possa, de uma vez por todas, destravar o seu inglês. Bom, te vejo na próxima aula por aqui. Thank you very much and see you around.